todas as aulas, na verdade. A gente tem a pretensão de gravá-los para depois transmiti-los pelo YouTube. Então, quem não se sentir à vontade, não precisa aparecer, tá? Pode ficar com a câmera desligada, né? Mas eu gostaria de pedir para vocês a permissão para a gravação. Quem se opor, por favor, coloque no chat que não quer, e aí, né, eu sinto dizer, mas vai ter que... Não vai poder assistir o curso, né? Porque não tem como para a gente não fazer essa gravação, tá? Mas, por favor, coloque no chat a pessoa que não quer que seja gravado, que não quer aparecer, nem a sua fotinha, nem nada, que isso é do direito de todos. Então, vou dar aí um segundinho, né, para que as pessoas possam se manifestar e... obrigada, Jefferson. Bom, como não teve ninguém que se opôs, né, Gustavo, você pode começar a gravação, então. Gente, vocês ficam à vontade para, então, ligar a câmera ou não, né, para fazer as perguntas, tal. Mesmo durante... Não precisa esperar, né, eu terminar a minha fala, para a gente poder... Para vocês poderem perguntar. Pode perguntar no decorrer da aula. Bom, vamos dar as boas-vindas, então, a todos e todas. Eu agradeço imensamente o interesse pelo curso. Na verdade, eu, Gustavo, a gente não esperava tantos inscritos, né? Porque, pelo menos assim, eu tenho muito essa impressão, né, de como que, quando a gente fala de arquivo, né, e da importância disso para a sociedade, não é um assunto que interessa muitas pessoas. Então, nós tivemos, tudo bem que nós estamos em 41 somente aqui, nesse momento na sala, mas nós tivemos mais de 120 inscritos. Então, isso é algo que me chamou a atenção, o interesse, né? Eu fiquei muito feliz, né? Muito satisfeita com o fato de minimamente ter despertado o interesse de várias pessoas. Em primeiro lugar, eu queria apresentar o Gustavo. Eu vou dar hoje a primeira aula, né, introdutória, mas é o Gustavo, que é o arquivista, né, aqui da UEMP, então ele é responsável tanto pela organização e pelo trabalho em relação à gestão documental da própria instituição, da universidade, né, quanto ele também me auxilia ali no Centro de Documentação Histórica da UEMP, tá? Então, o Gustavo pode se apresentar, dar um oi. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente vai ter contato aí ao longo desses 8 encontros e fico à disposição de vocês. Obrigada, Gustavo. Então, na verdade, ele como especialista da área, toda a parte técnica, né, as próximas aulas, ele que vai ministrar, eu vou estar acompanhando também, né, mas fica sob a responsabilidade dele, e nós estamos à disposição também, independente do curso, qualquer demanda, porque a maioria tem vários ou alunos ou docentes, pessoas que trabalham em centros de documentação, se a gente puder auxiliar de alguma maneira, né, estamos também à disposição, né, porque o Centro de Documentação da UEMP, ele é muito recente também, né, e a contratação de um arquivista também foi muito recente, né, então, todos nós que estamos numa universidade pública, a gente sabe a luta imensa que é a gente conseguir ter um arquivista, né, no nosso quadro de trabalhadores, porque o Gustavo também, ele é um colaborador, né, então ele foi contratado depois de muita luta, muita insistência, para a gente poder convencer de que há um profissional específico, né, que estudou, que se formou, que existe uma área, né, de conhecimento, que é a arquivologia, que é o responsável, né, por entender, por estudar e por fazer todo o trabalho de gestão documental dentro das instituições, né. Então, para a gente, assim, foi um privilégio ter o Gustavo com a gente
né? Foi realmente com muita insistência, com muito trabalho, que nós conseguimos isso. Então, é uma alegria imensa, é uma conquista que a gente que é sem documentação, né, sabe assim, a dimensão disso, né, e do quanto é necessário, nós precisamos. Então, isso eu tenho que agradecer, vocês vão ver que vocês estarão em boas mãos, né, que é um profissional muito competente, tá? Deixa eu falar um pouco sobre vocês, então, do curso. Então, é um curso online, 20 horas, né, uma certificação de 20 horas. Para ter a certificação, tem que ter 75% de frequência e 80% de aproveitamento em relação às avaliações que nós faremos todo final de aula. Essa avaliação, estudo de múltipla escolha, 4, 5 perguntinhas, às vezes pode ser até menos, só porque é necessário constar, né, todo o projeto de extensão. Quando a gente vai fazer o cadastro no sistema da nossa instituição, é necessário ter ali a avaliação, então é uma exigência, né, da própria instituição para a gente poder certificar. Tá? Mas é uma coisa simples, só para saber também se os alunos efetivamente estão acompanhando, mesmo que seja depois na gravação pelo YouTube, que a gente vai disponibilizar também, mas que eles estejam realmente acompanhando, né? E não fique aquela coisa de fiz a inscrição, porque eu preciso da certificação para a ACC, né? E nem sequer ter ouvido nada e ter aprendido nada, né? Infelizmente, isso também é uma realidade, né, entre nossos alunos. Então, uma forma de a gente, digamos assim, forçar um pouco que esse aluno aprenda, né, efetivamente, que o curso possa contribuir com a sua formação, tá? Então, só complementando, como eu falei para vocês, para quem não, que a aula vai estar disponível pelo YouTube, né, a partir de amanhã, né, Gustavo? Isso. Para quem não puder assistir a aula síncrona, né, ele vai estar disponível pelo YouTube e o questionário vai ser enviado para quem solicitar, né? Então, se alguém não conseguiu fazer, assistiu pelo YouTube, mas quer a certificação e precisa então fazer o questionário, responder o questionário, vocês mandem para a gente a solicitação e nós enviaremos para você, né, essa avaliação e você vai ter até a sexta-feira, né, da semana para poder nos enviar de volta, tá certo? Então, toda semana será isso. Quem não conseguiu assistir a aula no momento em que a gente no momento que ela estiver acontecendo, né, vocês assistam a aula pelo YouTube, e a gente vai mandar depois o link, né, do canal para todo mundo, ou via e-mail, ou pelo grupo que nós criamos no WhatsApp, e a gente vai disponibilizar o link para todo mundo, e também, agora a avaliação a gente vai disponibilizar via e-mail, somente para quem solicitar, certo? Deixa eu ver o que mais. A aula é das 9 às 11h30, e os últimos 30 minutos, então, efetivamente, a aula vai ser das 9 às 11. Os últimos 30 minutos vai ser dedicado para que vocês respondam as questões e enviem para a gente até às 11h30, né, devolvendo ali para a gente. Então, a gente vai ter... Porque o sistema mesmo nos dá condições, porque quando é devolvido, fala da hora, né, marca ali a hora em que vocês nos devolveram. Então, às 11 a gente vai disponibilizar a avaliação para vocês, né, aqui pelo chat mesmo, e vocês nos enviem até às 11h30. Então, os últimos 30 minutos é para que vocês possam realizar a avaliação. E aquele pessoal que estiver com aula síncrona, né, porque a gente tem a lista de presença, tá? A gente não vai aceitar essa avaliação depois, tá bom? A não ser aqueles que não tiveram estiveram na lista de presença e for fazer aula pelo YouTube, e aí então, até às 23h59 de sexta-feira. Mas, gente, é uma coisa super simplesinha, vale a pena, vocês acabaram de assistir a aula, já ali 10 minutinhos, 5 minutinhos, vocês resolvem isso e tudo bem, né?
As questões, as dúvidas, né, que vocês quiserem nos fazer, vocês podem nos mandar pelo chat, tá? Vocês podem levantar a mão aí também e fazer a participação, né, aqui com a gente no momento. Vocês podem abrir a câmera ou não, isso fica a critério de vocês. E também o Meet dá a possibilidade, tipo assim, mas eu quero fazer uma pergunta, mas não quero me identificar, né? Eu sei que tem esse recurso, na verdade eu não sei direito aonde que é, talvez o Gustavo depois possa explicar para vocês, para quem quiser. Bom, acho que é melhor explicar, né? Porque se a pessoa não quer se identificar, então é melhor explicar. Explica, Gustavo, como é que é, onde que ele acessa, como é que ele faz, se ele não quiser se identificar de forma nenhuma. Para quem está acompanhando a gente pelo PC, no canto inferior direito tem um ícone que é chamado Atividades. Lá tem a opção Perguntas e Respostas. Então, lá você seleciona Fazer uma pergunta e você pode selecionar também Postar como pergunta anônima. Então, se alguém não se sentir à vontade para se identificar, pode postar por ele mesmo. Acredito que pelo celular também a opção apareça. Obrigada, Gustavo. Eu acho que é isso, gente. Se alguém tem alguma dúvida em relação ao formato do curso, como que vai ser, né, aos recados dados a respeito do funcionamento do curso, alguém tem alguma dúvida? Ou quer fazer alguma pergunta? Ou gostaria de colocar alguma coisa, alguma reivindicação? Se a gente puder atender, porque às vezes, né, a gente esquece de alguma coisa e tal, né? Gente, vocês me desculpem, mas eu tenho um gatinho aqui que às vezes nada me importuna, então, qualquer coisa. Então, tá legal. Então, vamos dar início, né? Essa primeira aula, que vai ser dada por mim, então, como vocês já viram aí, meu nome é Janete, eu sou docente do curso de História aqui da Universidade Estadual do Norte do Paraná, né? E eu sou a coordenadora do Centro de Documentação Histórica também da mesma instituição, tá? E eu, Gustavo, nós pensamos nesse curso em função mesmo de meio de leituras e das nossas conversas, a gente achar necessário divulgar um pouco a importância do arquivo, né, e de como que é necessário também a gente saber o que ele está fazendo, né. Quando eu comentei com vocês da nossa alegria em receber um profissional da área, né, com formação específica, que é bem isso, a maioria ou vários, sei lá, arquivos municipais, mesmo os arquivos institucionais na universidade, que eu também faço parte da rede paranaense, né, de centro de documentação e arquivo, que a gente vê a dificuldade que a contratação de um arquivista e também a dificuldade que é a própria instituição, universidade, conhecer a importância disso, né? Então, quando eu falo de uma conquista muito comemorada, é porque, infelizmente, assim, a gente ouve de docentes de outras áreas que, nossa, mas para que um arquivista? Tipo, não é necessário. Então, como é que você organiza o arquivo? Você vai por ordem alfabética, você vai por ordem cronológica, você coloca, assim, o documento do RH junto com todos os documentos do RH, né? Mas se dispersar, não sei, de repente, também sem ter importância nenhuma. Então, um desconhecimento da área, né? E que eles não têm nem noção, né, de como que saber organizar um arquivo faz toda a diferença na própria gestão da instituição. E, além disso, garante algo que numa sociedade, né, democrática, como é a brasileira, bem que a gente tem certas ressalvas, quando eu tenho certas ressalvas quando estou falando isso, né, mas que a gente tem direito à informação. Tá, para vocês terem uma ideia, por exemplo, do quanto isso é complicado, numa instituição em que os arquivos não são organizados segundo os critérios, as normas da própria arquivística, os acervos que eu tenho sem documentação, então foram doações, né, e foi feito um documento, né, assinado por ambas as partes, tal, né, feito pelo setor jurídico,
E quando eu fui depois pedir acesso, né, a esse termo, porque eu queria ter um também, porque posteriormente primeiro recebemos acervo, depois que nós conseguimos efetivamente constituir o centro de documentação. Tá, então vamos reunir esse material. E quem diz que alguém sabia aonde estava esse termo de doação? Eu tenho outro campus de Coronel Procópio que está querendo passar para a gente os jornais da cidade, né? E até agora isso não aconteceu, por quê? Porque ela não consegue achar o termo de doação feito, né? Então, para vocês terem uma ideia de que algo básico, né, que a gestão deveria dar conta, é um termo que é assinado, um termo de responsabilidade, um termo de doação, e ninguém sabe onde está esse documento. O Gustavo, por acaso, conseguiu achar um, né, porque em função do trabalho dele, mas as pessoas não sabem onde estão essa documentação. Eu tenho colegas que não conseguiram, o problema para aposentar, porque não conseguem comprovar porque a documentação sumiu, né? Então, o nosso direito de acesso, inclusive no caso de aposentadoria, que é uma coisa muito séria, né? Não, sei lá, não sei, a gente não sabe onde que está. Então, essa sociedade democrática que nós vivemos, elas têm muitas falhas. E uma das grandes falhas é isso, a falta de transparência e de não dar condições a todos os cidadãos de acesso às documentações quando a gente precisa, né? Isso é uma falha extremamente grave. Eu acho que talvez a sociedade brasileira, as pessoas não tenham a dimensão disso, do problema que é, a não ser quando, né, por exemplo, no caso de uma aposentadoria, nossa, e aí, como é que eu faço para comprovar anos que eu trabalhei se eu não tenho esse registro? Ele foi jogado fora, sei lá, ninguém sabe onde está, mesmo que não tenha sido jogado fora, mas como é que você encontra? Se ninguém sabe onde está. Se não foi organizado segundo as normas da arquivística, que nos dá condições de acesso fácil, que a gente sabe onde que está e tudo mais, né? Então, é um problema extremamente grave, e discutindo tudo isso e pensando em todas essas questões, de como que a gente poderia contribuir com a sociedade de uma forma geral, para que a gente pudesse difundir esse conhecimento, a importância, né, para poder atuar, a importância da atuação do arquivista e da gente saber organizar de forma correta, né, os documentos, que a gente resolveu dar esse curso. Então, e é por isso que eu falo assim, que para mim, Gustavo, é uma satisfação imensa saber do interesse de vocês, né, em função de todas essas questões que eu estou colocando e de outras que a gente vai discutir um pouco além. Então, a Maria Lúcia está dizendo aqui, ó, que lembrar também que temos falta de funcionário para atuar especificamente em arquivos institucionais. Sim, sem dúvida, né? Como eu falei para vocês, a UEMP também, o CIDIS, né, que é o Centro de Documentação que eu coordeno, eu faço parte da Rede Paranaense de Centro de Documentação, é isso, gente, é um lamento só, porque nós não temos, né, a maioria dos núcleos, dos centros, das casas de memória, não tem funcionário específico, né? E isso para a gente é algo que dificulta muito o nosso trabalho, né? E assim, a nossa vontade também, como o Jefferson entrou um pouco antes, a gente estava conversando, da necessidade que a gente tem de começar, assim, não só da necessidade, mas também a gente gosta certinho, né? Então, vamos começar a organizar o arquivo a partir de um conhecimento, né, específico de uma área, né? Que a gente, por exemplo, no caso, eu estou falando a gente porque acho que a maioria aqui são historiadores, né? Ou são da área de humanas, e que não tem, né, o capital necessário para poder organizar de forma adequada um arquivo, e a gente precisa desse profissional, né? Tão fundamental. O Manuel também está dizendo que ó, o campus onde atuo completa em novembro 30 anos, ainda não tem um arquivo. Nossa, meu Deus. Então, a gente vai vendo, né, como a gente acha que a nossa situação é difícil, a gente vai vendo que há outros piores ainda, né? Então, e quanto mais a gente lê e vai se inteirando da necessidade e das questões que envolvem o trabalho de um arquivista e
de um arquivo numa instituição, a gente vai ficando assim, meio que desesperado, mas também com uma vontade muito grande de ir à luta mesmo, né? Da gente se organizar, e isso é que a Rede Paranaense de Arquivo está fazendo, se organizar enquanto rede, para a gente poder ter força para poder reivindicar, né, as coisas na nossa área, e poder convencer os órgãos competentes de que vale a pena investir, o próprio Estado vale a pena investir na constituição de acervo, na promoção de servidores, né, de concurso, é isso que a gente está tentando fazer, e é por isso também que, e aí é uma fala direcionada aos alunos, né, de como que, gente, eu estou numa luta aqui com o meu gatinho. Vamos descer. Que eu acho que é um campo que vai ficar aberto, né, com possibilidades, sabe, assim, de atuação, né, para vários alunos, porque essa rede está se constituindo, eu acho que tem muito trabalho a ser feito, eu acho, não tenho certeza, tem muito trabalho a ser feito, eu acho que é uma área de atuação muito interessante para quem é do curso da área de História, né, ou das Ciências Humanas, de forma geral, e eu acho que, assim, abre, né, alarga o campo de atuação dos nossos alunos. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, principalmente que as licenciaturas estão, né, com risco de não acabar, mas você sabe que a licenciatura no nosso país há um descaso imenso, né, pelo menos o curso de História, o curso nosso da tarde, está com uma defasagem de aluno enorme, quase que deixando de existir, né? E aí eu fico muito feliz também em que haja alunos interessados, né, em adquirir um conhecimento mais amplo na área de arquivo, porque isso é uma outra área de atuação. E no estado do Paraná, com a constituição da rede, eu penso que vai haver uma demanda cada vez maior, né, de alunos, de profissionais, minimamente capacitados para poder trabalhar nos centros de documentação, nas casas de memória, nos núcleos, né, nos arquivos, tá? Essa primeira aula introdutória, eu só vou dar uma geral sobre a história dos arquivos, da arquivologia, e trazendo um pouco, né, o nosso maior instituição, que é o Arquivo Nacional, e discutindo isso também do ponto de vista da própria história, né, em termos, pensar arquivo, centro de documentação, enfim, o que ele guarda, os arquivos, o patrimônio documental do nosso país, do ponto de vista social, político, ideológico, né? Então, eu acho também que é interessante a gente pensar todo o acervo, o que foi guardado, o que não foi guardado, porque, né, nada é um mero acaso, as consequências de tudo isso, né, que eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão. Então, é um pouco disso que eu trago para vocês, tá? Tem um livrinho da a Marilena Leite Paz, aqui, que ela, logo no início, vai falar um pouco para a gente, né, de onde que surgiu os primeiros indícios que nós temos na história ocidental de arquivos. Então, a origem, né, da palavra, a palavra grega, arque, que depois vai evoluir, né, para arqueion, que vai se tornar, ter o sentido do lugar em si, o lugar de guarda, né, de documentos, tá? E depois ele vai para o latim, né, arquivium, que é o que a gente recebe, né, então a língua portuguesa, a espanhola, a francesa, que vai adotar esse nome de arquivo como um lugar específico de guarda da nossa documentação, dos documentos, em especial da realeza. Então, desde a antiguidade, né, passando pela Grécia, por Roma, tal, e mesmo no Oriente, quer dizer, a ideia de que era necessário você reunir uma documentação que contasse e que pudesse subsidiar não só a administração, mas também, né, como símbolo de poder, né, de saber é poder, a escrita. Então, desde quando a escrita aparece, né, a gente tem a preocupação do registro em termos administrativos, mas também da própria história, né, da realeza, da própria história da sociedade,
e a constituição, então, a gente tem tábuas de argila, você tem os papiros, você tem depois o próprio papel e outras formas de escrita, de suporte, né, que vai sendo criado ao longo do tempo e até chegar aos nossos dias com o digital. Então, a preocupação, isso é muito interessante de conhecer um pouco essa história dos arquivos, de que da gente poder pensar de como que desde a antiguidade, né, essa preocupação já existe e ela está ligado a poder. Então, são as realezas, né, os primeiros indícios que se encontram são de reinados, de reis que estão ali querendo constituir, né, um acervo para poder ajudá-los na administração, também como símbolo de poder e de conhecimento, né? A gente tem, além dessa, que a definição de arquivo ela vai evoluir e vai deixar de ser somente, né, ainda que ainda permaneça atualmente, como um lugar somente que identificava ali onde se guardava uma documentação, né? Então, hoje em dia, a Lei 8.159, né, de 91, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, vai definir arquivos como. Então, consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Essa é a definição mais aceita de arquivo, e a gente vai ver, eu consultei, né, livro de especialista, tal, tem algumas ali pequenas mudanças, mas é isso, né? Quando se define arquivo, é o conjunto de documento produzido por qualquer instituição, seja pública ou privada, no decorrer das suas funções, né? E pode ser também qualquer suporte. Além disso, desse conceito, arquivo também é o espaço, né? A gente chama de arquivo, o espaço onde a gente guarda o documento, é o móvel, né? Mas aqui para a gente o que interessa é essa definição dada pela lei, né? De 91. E a arquivologia, então, eu trouxe uma definição de vocês, é lógico que eu acho que aqui é bem simplória, né? E há diferentes autores que possam alargar, né? Ou dar uma complexidade a esse conceito, mas, enfim, a arquivologia é uma ciência da informação, né, que estuda as funções dos arquivos, princípios e técnicas que precisam ser dominados pelo arquivista para a gestão do arquivo. E depois o Gustavo ele pode complementar isso. Se você quiser falar agora também, Gustavo, seja à vontade, né? Ou depois ao longo do curso que você pode complementar. Mas você pode complementar. Não, eu ia falar, professora, a senhora está adiantando que eu vou falar nas próximas aulas. Mas é bem isso mesmo, que a gente tem essas diferentes definições para arquivo, tanto como instituição, arquivo, como o próprio documento, enfim, as diversas possibilidades aí que essa palavra arquivo assume, né, esses diversos significados, realmente. Tá certo. Então, os arquivos, ao longo da história, então, desde a antiguidade, em que os primeiros, os reis, né? Não, porque realmente quem entende disso é o Gustavo, viu, Daniel? Eu só estou aqui falando as coisas de forma passada, né? Então, desde a constituição dos primeiros arquivos na antiguidade, né, a gente passa pela Idade Média, então, a ideia de arquivo e biblioteca são coisas mesmo que se confundem, a gente sabe, né, que no período da Idade Média, as bibliotecas e os monastérios vão assumir funções fundamentais, que é de preservação, né, da documentação, principalmente da antiguidade, né, mas é a partir, na Idade Moderna, que há um crescimento muito grande de arquivos que se espalha pela Europa ao longo do tempo, né, e
que arquivo, e aí quando a gente lê sobre a história do arquivo, é um pouco também sobre a história da constituição da própria disciplina de arqueologia, como que ela vai, ao longo do tempo, se formando, porque vai tendo uma preocupação de que, olha, é necessário a gente criar metodologias, sistematizar, né, algumas coisas para poder organizar uma documentação de determinadas instituições, ligadas sempre ao poder, obviamente, né? No Estado moderno, então, quando a gente chega à Revolução Francesa, ele é de uma importância fundamental também, quando a gente está falando de arquivo, porque é dentro da formação dos Estados nacionais que a realeza vai ver a importância dos arquivos. Não só para a Constituição, porque é uma nova nação que está nascendo ali, e é necessário construir ou reconstruir a história dessa nação, tá? E a gente reconstrói como? Por meio de documentos. E onde estão esses documentos? Então, a ideia de um arquivo nacional, ela está ligada também à Constituição dos Estados Nacionais, né? Que passa a ter a função de recolher a documentação das províncias, dos estados, para poder constituir a história da nação. E é muito curioso como que, com a Revolução Francesa, a implantação da República, desde o início, o arquivo público francês, ele vai estar, né, como o próprio nome diz, ele vai estar disponível ao cidadão. Então, não vai ser um arquivo que tem por função regimentar, reunir, preservar a documentação ligada à administração, às ações do Estado, para poder contar a história do país, de constituir uma memória, uma identidade nacional, mas ela também vai estar aberta aos interesses e para o acesso do público. E quando a gente traz isso para o Brasil, né, o arquivo, nosso primeiro arquivo, a primeira ideia de constituição da necessidade disso nasce também com o processo de independência. Então, já está previsto na história ao longo da Constituinte, né, então, de 1823, deixa eu ver o nome do deputado, o Pedro de Araújo Lima, que vai, é o deputado pernambucano, e ele fez parte da Constituinte, e que propõe a criação de um arquivo público do Império, né, do arquivo imperial, diante da necessidade também de construção, né, da história nacional, então, e de fortalecimento da própria monarquia. Então, é muito interessante, para nós historiadores, a gente fazer essa reflexão, né, de como, então, e pensar, né, da importância fundamental que é o arquivo, né? Tudo bem que a gente está falando do Arquivo Nacional, então esse Arquivo do Império vai se tornar depois o Arquivo Nacional, vai ganhar, vai ser renomeado, né? Porque no período da República, e como ele está ligado à própria construção da história do país, da construção da nação, né, emergente pós 1822, né? Então, não dá para a gente poder pensar a história, a construção da história e da memória nacional sem um arquivo, ainda que aqui a gente tem, vamos abrir uma aspas aí, porque o Arquivo Imperial, ela nasceu em 1838, efetivamente, ainda que ela tenha sido pensada, infelizmente, Maria Lúcia, isso é verdade, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Ainda que ele tenha sido pensada lá em 1823, ela efetivamente foi instituída em 1838, no período regencial. Então, todos vocês sabem que, ou a maioria, né, da área de história, né, o período pós-independência e o período regencial é um período extremamente conturbado na história do nosso país, com muitas insurreições, muitas revoltas, né, e é um período de extrema instabilidade da nossa própria condição enquanto monarquia, principalmente porque a gente está rodeado por repúblicas sul-americanas, né? Então, ainda que os parlamentares já vislumbrassem a necessidade de constituição, né, de uma história nacional, de uma história de uma memória nacional, desde da formação, né, logo após, então, a independência na Constituição, na elaboração da própria Constituição de 1824, né,
efetivamente, e aí a Celina, não é Celina, Célia, nossa, gente, deixa eu lembrar do nome dela. Ela fez uma tese de doutorado só sobre isso. Eu esqueci o nome dela, mas é Célia Campos, não sou de memória. Ela fez uma tese de doutorado muito interessante sobre o arquivo imperial, né? E do papel e da função desse arquivo na constituição da história da memória do país. Só que é muito interessante como que a gente tem uma herança de formação do nosso próprio Estado, que é da monarquia portuguesa, ainda que, né, a gente sofreu essa influência da Revolução Francesa na Constituição e da necessidade da constituição de um arquivo, né, para essa nação, né, que está se constituindo pós 1822, ela não tem a mesma função, porque aqui o arquivo imperial ele vai ser fechado, ele vai estar aberto somente para os serviços, né, administrativos do próprio reino, do próprio Estado monárquico, né, da própria monarquia, e não vai estar aberto ao público, né. Isso vem de uma herança portuguesa, né, autoritária, né, monarquista, centralizadora, tal. Então, o acesso à documentação responsável pela história do nosso país, ele é sigiloso, né? Sim, isso, exatamente, Manuel. O Arquivo Nacional, ele surge na regência, né, do Araújo Lima, né? Mas é muito curioso como que, apesar dessa preocupação, porque todos vocês sabem também, todos vocês, é que eu estou pensando aqui muito em nós historiadores, me perdoe aqueles que não são, que o IHGB também foi criado em 1838. Então, na verdade, com a regência e depois com a ascensão do Pedro II, né, enquanto monarca, vai haver uma preocupação muito grande na constituição dessa nação, temos instituições que pudessem fazer desse país um país civilizado, de acordo com o que se entendia, né, como um país civilizado. Ali, então, nossos parâmetros eram europeus, principalmente franceses e ingleses. Então, em 1838, a gente tem a criação de HGB, a gente tem a criação do Arquivo Público, a gente tem a criação um pouco antes, a gente tem a fundação das Faculdades de Direito de Recife e de São Paulo, a gente tem a criação da Escola de Belas Artes, a gente tem a criação de várias instituições, né, ligadas à arte, à cultura, à economia, tá? E o IHGB é o que vai, em grande parte, exercer a função que nos países europeus é exercido pelo Arquivo Nacional, que é de construção e reconstrução da história do nosso país, de consolidação de uma memória e uma identidade nacional, obviamente de acordo com os interesses da monarquia, né? Então, o IHGB, ela meio que existe, mas ela não exerce a sua função como deveria, né? Na verdade, ela é um órgão que foi criado, mas que ela vai ser subsidiária do IHGB, né? O IHGB vai ser a grande instituição, como nós sabemos, que realmente vai promover, vai escrever, né, a história do nosso país, tá? Então, durante todo o período da monarquia, o arquivo do Império, né, ela vai ser secundária, né, no exercício das suas funções. E para vocês terem uma ideia, esse segundo lugar se dá, inclusive, em termos de dotação orçamentária. Ela não tem recursos humanos. Os pedidos do diretor do Arquivo Nacional, do Arquivo do Império,
no geral, no sentido de que é necessário investimento para poder recolher a documentação, né, que estão nas províncias, das outras instituições, né, que cabe ao Arquivo Nacional reunir, guardar e preservar, não são atendidas, todos os pedidos não são atendidos. Então, por outro lado, o próprio, não só a monarquia, o próprio Pedro II tinha, assim, um apreço muito grande pelo IHGB, e ele vai financiar, então a monarquia vai financiar os intelectuais que estão no IHGB para poder ir para as províncias, para poder ir para a Europa, recolher a documentação que nos interessava e escrever a história do nosso país, né? Então, para o Brasil, o arquivo, né, desde quando ele foi constituído, ao longo de toda a sua trajetória, durante o Império, ela foi subsidiária. Ela foi meio que deixada de lado, né? E é por isso que eu acho que é compreensível, né, que o que a Maria Luísa está falando, de que até hoje o Arquivo Nacional não cumpre as suas funções, né, como, por exemplo, que nós estávamos discutindo ali na AMPU, de constituição de uma política pública, né, efetiva para o nosso país, né, em termos de arquivo. Então, uma política, isso que deveria ser o papel da CONARC, né, do Conselho Nacional de Arquivo, e a CONARC ela foi criada em 1991, junto com a lei, né, de 91, que dispõe sobre a nossa que a gente chama de lei de arquivo. Então, em 91 que é criada a CONARC, e ela deveria necessariamente, a sua função, estabelecer uma política nacional de arquivo, né? Isso não foi feito até agora, a não ser de forma também muito superficial, né? Então, realmente, o Arquivo Nacional não cumpre da forma devida as suas funções, mas também porque o próprio Estado não oferece condições para isso, em termos de recursos humanos, em termos de dotação orçamentária, e quem está acompanhando um pouco essa discussão, que o próprio AMPU entrou na questão, nessa discussão, né, fazendo ali um protesto no sentido de que, da falta de transparência, né, da atual gestão do Arquivo Nacional, e de que está sendo deixado de lado. Então, e a gente sabe que na gestão anterior do governo federal, o Arquivo Nacional, então, foi legado quase que ao abandono, né? A gente tem uma situação muito difícil quando a gente está falando da gestão da guarda, da memória e da identidade nacional do nosso país, né? E a gente corre sério risco de que a história do nosso país, ela não consiga ser escrita da forma necessária. Eu digo forma necessária no sentido de que ela contempla a diversidade social, política e econômica dos vários grupos étnicos, de gênero, religiosos, de classe do nosso país. Porque não é só escrever a história do nosso país do ponto de vista, né, das nossas elites, ou daquilo que interessa enquanto história oficial do Estado, mas dar condições. Quando eu falo de arquivo, para mim é fundamental a gente pensar na função do arquivo enquanto uma instituição fundamental na consolidação de uma sociedade democrática, né? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso também. Então, o arquivo do Império, ele nunca conseguiu cumprir direito essas funções, né? E é muito interessante como a gente, ao ler sobre a história do arquivo, isso está na própria Constituição, né? Está ligado à própria Constituição da monarquia, uma monarquia centralizadora, né? Absolutista. A gente sabe a história do Pedro I, né? Então, é por isso que ele criou o poder moderador, quem que vai mandar nesse país, né? Então, o espírito centralizador do rei, né, do monarca, né, estava ali no Pedro I, e então estabelece o poder moderador, porque era uma forma de mando, né, de comando dessa nação a partir dos desejos e das vontades do imperador, como sempre foi a monarquia portuguesa, né?
Então, e a gente tem resquícios disso até agora. Então, a questão é pensar na história né, da longa duração, e a gente vai... É muito interessante quando a gente está falando de arquivo, a gente lendo, estudando sobre arquivo de forma mais específica, sobre o arquivo imperial, depois o arquivo nacional, a gente consegue entender a história do nosso país. A gente consegue entender um pouco, né, porque para mim está relacionado ao resultado das eleições. Perfeitos, né? Sim, exatamente, porque eu estou falando assim do Arquivo Nacional, né, porque é essa temática, mas você está coberta de razão, é isso, né? Então, a gente poder pensar de forma mais ampla e mais aprofundada que todo esse resquício está em nós, na forma como a sociedade brasileira ela foi estruturada, né? De como que está arraigada nas instituições, nas principais instituições que dão base para esse país chamado Brasil, dentro de uma república, a nossa república, né? Primeiro Império, depois República, tal. Então, é muito interessante a gente fazer essa correlação e aí a gente poder, então, ter a dimensão da importância não só do Arquivo Nacional, mas dos arquivos como um todo. Porque isso, no senso comum, né, na sociedade brasileira, não tem ideia da importância dos arquivos, sabe? Do quanto que isso é importante, a atuação, a função, né, dos arquivos na constituição de uma sociedade democrática. Porque, infelizmente, grande parte de nós não sabemos que nós temos direito de acesso à documentação, que é direito à memória, à cultura, né? Direito à transparência, a gente tem que saber o que o governo está fazendo com o nosso dinheiro. A grande maioria não tem nem ideia disso como direito, né? Então, aí eu fico pensando, nossa, o quanto que é fundamental nós fazermos essa discussão, né? Maria, é uma outra preocupação também, né, que a gente não sabe como que vai ficar esses arquivos digitais. E agora você imagina para a gente que lida, quem é do centro de documentação, quem trabalha em arquivo, que eu acho que, pelo menos em relação à realidade do Paraná, e eu acho que é um pouco também da realidade de todo o país, por exemplo, no caso sem documentação histórica da UEMP. Até agora, porque essa instituição, ela nasceu faz 2022, meados de 2022. A gente ainda não conseguiu organizar nem a documentação que nós temos em papel. Não só, né, do centro de documentação, do arquivo histórico, então, e nem sequer do arquivo da UEMP. O arquivista chegou agora, né? A comissão de avaliação dos documentos, que é uma comissão responsável pela gestão do arquivo da instituição, o EMP, da universidade, foi feita, essa comissão foi formada de forma efetiva, eu digo assim, que com resultados, né? É somente o ano passado. E a gente não consegue dar conta nem do que está em papel. Agora, imagina no digital, que a gente não sabe nem direito como lidar. Pode falar, Gustavo. Eu costumo falar que, até por conta da UEMP ser constituída de antigas faculdades, né? A gente tem aí praticamente 50, 60 anos de trabalho em arquivo acumulado, porque realmente a gente encontrou uma situação caótica mesmo, tanto aí nesse ambiente mais tradicional de arquivos em papel, arquivos físicos, quanto na parte digital. Então, é realmente muito trabalho pela frente. E eu acho que deve ser a situação de várias universidades, várias instituições, né? E aí a gente fica assim de cabelo em pé quando a gente observa, né, esse quadro geral no nosso país, né? Bom, eu já falei um pouco então do
do arquivo público na época do Império, e com a República, obviamente, que vai haver uma mudança de nomenclatura, né? Então, 1900 e 1890, esse 1890 também, eu tenho outros textos que falam que é 1893, outros falam que é 1892, mas, enfim, que o nome vai ser alterado, vai se tornar Arquivo Público Nacional, né? E aí ele passa a ser aberto a todos os cidadãos, tá? Se no período imperial ele é fechado somente para os interesses e para consulta dos gestores da monarquia, né? A partir da República ele vai ser aberto a todos os cidadãos, né? Só que a gente sabe também, quando a gente fala de república e de cidadania, na Constituição da nossa República, que é também uma coisa bem falha, né? Muito excludente. E somente em 1911 que o arquivo público nacional vai ganhar essa nomenclatura que a gente conhece até agora, que é arquivo nacional, tá? Porque ele passa também por várias estruturações, né? E ele passa por várias estruturações e vai também dentro desse processo de reestruturação, de poder pensar cursos e de capacitação para o seu corpo técnico, né, para que o serviço, né, de organização de gestão documental seja feito de forma mais efetiva. Então, na verdade, você não tinha esse profissional arquivista, né, para poder fazer o trabalho de gestão documental dentro do Arquivo Nacional e dos vários arquivos que vão se constituindo nos estados, né? No período imperial, por exemplo, são pouquíssimas as províncias que têm arquivo estadual. Um é o Paraná, outro é o Ceará e o Goiás, somente. Então, a constituição dos arquivos estaduais também, ela vai se dando ao longo do tempo, né? A partir de 1911, com essa reorganização que o Arquivo Nacional, que vai ocorrer no Arquivo Nacional, a gente vai ter também, né, o primeiro curso, é criado um curso de tratamento de arquivos para o serviço público, né, e a partir desse primeiro curso, que vai ser dado de forma, né, mais contínua, que vai se iniciando, né, uma iniciativa também de organização de um pensamento arquivístico, né, de que é necessário, e a própria Constituição da disciplina. Isso aqui eu estou falando no Brasil, mas isso está na Europa, isso está sendo desenvolvido em vários outros países. Então, você tem dentro da linha de arquivo, o Gustavo pode falar depois, mas você tem uma linha que é americana, você tem uma linha que é canadense, acho que outra linha que é anglo-saxônica, assim vai, uma linha francesa, né? Então, e aqui a gente também o Arquivo Nacional se propõe a capacitar e vai criando os cursos. E, portanto, também, nesse processo de capacitação, de criação de curso, vai se constituindo também as bases da própria disciplina arquivologia, né? Em termos de metodologia, de aperfeiçoamento de técnicas. E, quando a gente fala da história do Arquivo Nacional, a gente tem nos anos 50 e 60, durante a gestão do José Honório Rodrigues, que foi um historiador, que é uma gestão muito comentada, ele é um marco, assim, dentro da história do Arquivo Nacional, porque ele vai se preocupar exatamente em capacitar pessoas, então ele vai trazer estrangeiros, profissionais do exterior para poder capacitar, né, o corpo técnico do Arquivo Nacional, ele vai começar a se preocupar em buscar traduções de produções na área do arquivo, né, para poder ajudar a criar um curso, ou melhor, criar um curso não, a consolidar um curso, a melhorar o nível dos cursos que já são dados dentro do Arquivo Nacional. Então, é um marco a gestão do José Honório Rodrigues, porque ele vai, digamos assim, tentar profissionalizar mais a área, né? E cada vez mais arquivo e arquivologia, né, na história do nosso país, eles vão caminhando juntos no sentido de oferecer uma melhor formação,
de passar a própria Constituição da arquivologia enquanto uma disciplina que deixa de ser auxiliar, somente auxiliar da história, né? A gente sabe que, inclusive se você for no dicionário, os dicionários comuns, quando a gente fala da arquivologia, ela está como ciência subsidiária da história, né? E ela vai deixando, então, portanto, ela, digamos assim, sempre foi considerada dessa forma ao longo de um tempo, né? E ela vai ganhando autonomia, né? Aqui no nosso país, estava por volta dos anos 80, mais ou menos, da década de 1980, que essa ideia da arquivologia enquanto subsidiária da história, ela vai deixando de ser considerada, né? Porque cada vez mais ela vai estar ligada à ciência da informação. Como eu falei para vocês, na própria definição de arqueologia, que é uma ciência, né, ligada à ciência da informação, então ela vai desligando dessa ideia de que ela é somente subsidiária da história, né, para poder se construir enquanto um campo específico. Os anos 70, a gente tem a criação, isso é algo fundamental, né, que é a criação da primeira Associação dos Arquivistas Brasileiros, tá? Então, isso dá em 20 de outubro de 71. Aí, em 73, o curso que o Arquivo Nacional já dava, ela vai se, digamos assim, tornar acadêmica, porque a Unirio, né, ela vai criar o primeiro curso de arquivologia. Então, em 73, a gente tem a criação do primeiro curso de arquivologia pela Unirio. Em 76, o segundo curso vai ser criado pela Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em 78, o terceiro, que é criado pela Federal Fluminense. Atualmente, a gente tem 17 cursos de arquivologia espalhados pelas instituições públicas, 16, né, espalhados por instituições públicas, e uma particular, que é da Uniaselv, que é a distância, né. Então, e aí um passo fundamental que é dado nessa área, que é, como eu já falei para vocês, a lei de 1991, né, a lei 8.159, de 8 de janeiro de 91, que vai dispor sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, né, e que cria a CONARC. Ah, que legal, eu não sabia. E na pesquisa que eu fiz, né, não consta isso e eu não sabia. Eu também não conhecia. Mas o Paula Souza, de que cidade? De onde você está falando? Ah, de São Paulo. E é um curso que tem muita procura, Maria Lúcia? Pode falar, por favor. Fique à vontade. Pode abrir seu microfone. Pode abrir seu microfone, Maria Lúcia, e conversar com a gente. Obrigada. Está à vontade, está com você. Oi, bom dia. Bom dia. Trabalho no Centro Paula Souza, que é uma instituição pública de ensino técnico e tecnológico. E na ETEC Parque da Juventude, nós oferecemos também técnico em museologia, mas parece que não está funcionando, e técnico de arquivos. Ele é período noturno, porque muitos dos professores trabalham durante o dia no arquivo público do Estado de São Paulo. Né? Agora, o grande problema nosso é dar emprego para esse pessoal, né? É que nem os cursos de museologia. Por que nós precisamos de técnicos em museologia? Nós temos mais de 500 museus pedagógicos, mas ninguém contrata. Se não contrata, acaba o curso, né? E a mesma coisa com arquivo, né? Eu agradeço muito a apresentação da professora Janete, trazendo esse histórico, né? Que eu desconhecia, mas embora você tenha mostrado o livro da Maria Helena, que é a pioneira, né? E aqui em São Paulo, a nossa pioneira é a professora Ana Maria Machado, Ana Maria de Almeida Camargo, né? Que infelizmente faleceu ano passado. Mas ela ajudou a implementar, junto com Franco Montoro,
a começar realmente a institucionalizar o Arquivo de Estado na década de 90, né? Então, a Ieda, que é diretora lá no Arquivo do Estado, tem feito um excelente trabalho nesses últimos mais de 20 anos, criando as tabelas de temporalidade, né? Nós, na Paula Souza, desde 2018, temos tabela de temporalidade. No entanto, nós temos 26 centros de memória, mas eles não são institucionalizados. E, por não serem institucionalizados, você não consegue regulamentar, ter procedimentos únicos, né, para poder fazer a gestão, porque são documentos públicos, né? Então, já houveram tentativas em 2004 para essa organização, mas sem a oficialização, você não tem como implementar adequadamente na instituição, né? Muito obrigada. Imagina, Maria Lúcia, você, qual é a sua formação? Você está na direção do Paula Souza? Fala aí um pouquinho para a gente. Bom, eu sou coordenadora de projetos de memórias, mas eu sou engenheira agrícola e química, trabalhei na indústria até me aposentar, mas estou há 16 anos coordenando o grupo de estudos e pesquisas em memória e história da educação profissional. Mas esse projeto, que eu já considero um programa de memória, ele tem 26 anos. Não é? É lógico que eu entendo os gestores da minha instituição, que eles também não têm liberdade para fazer alterações, né? A gente depende do governo do Estado, não é tão simples, né? Mas a gente precisa lutar e se unir. Eu acho que a sua fala, o governo fala em transparência, mas não tem como ter transparência sem organizar esses arquivos, e eu acho que a gente tem que começar a montar uma rede, né? Atualmente eu estou fazendo parte de um grupo que está trabalhando para fazer um mapeamento do patrimônio histórico educativo, para tentar entrar no IFAM, mas eu acho que a gente precisaria fazer um grupo semelhante para entrar no Arquivo Nacional, porque mesmo para entrar no Arquivo Nacional não tem uma facilidade tão grande, você tem que fazer, agendar, né? Como é nos nossos centros de memória também, eles são dentro da instituição e o professor, além de fazer pesquisa, publicar e tal, ele tem 5 horas semanais para trabalhar dentro dele. Quer dizer, um pesquisador pode ir lá, mas tem que agendar também, né? Não é aberto ao público. Para a gente começar esse trabalho, tem que começar a regulamentar mesmo, né? Até para receber estagiários, né? Que hoje não podemos fazer isso. Sim, não é. Aí também, daí eu fiz pós-doc em Museologia e Patrimônio, por causa legal. No Rio de Janeiro, lá no MAST Unirio, para poder trabalhar essas questões, né? É isso. Obrigada. Eu que agradeço, Maria Lúcia. Maria Lúcia, e tem muita procura o seu curso? Aí na ETEC? Na área de arquivo? Então, essas informações eu já não tenho. Mas, então, como não oferecem trabalho facilmente, o número é reduzido de vagas, né? Agora, eu não tenho esses dados para te falar assim, quantas turmas são e tal, porque teria que levantar. Mas você sabe que a Rede Paranaense de Arquivo, nós formamos isso em 2022, né? É isso, 2022. E começou, na verdade, é formado somente pelas instituições ligadas às universidades, centro de documentação, casas de memória, núcleo, tal, reunindo alguns museus também, apesar que o Estado do Paraná tem uma associação só de museu, mas a gente também reúne os museus, e a gente começou a ampliar isso para todos os arquivos, né, particulares também, das federais, do Paraná, porque a gente não quer fechar, exatamente porque, por todas essas dificuldades, né, a gente que está na área, que está trabalhando nesses setores, sabe que realmente do descaso do Estado, da falta de verba, de recursos humanos, e tanta falta, né, tanta falta, só falta, na verdade, a gente falta tudo, de equipamento, mão de obra, desde, assim, máscaras, as coisas básicas. Sim. Então, eu acho que a rede foi uma iniciativa extremamente interessante, no sentido de que a gente reúne forças, né,
E, enquanto rede, a gente está reivindicando algumas coisas, estamos trabalhando em projetos coletivos de reivindicação, então, e de uma ligação mais direta, no nosso caso, então, do Paraná, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para reivindicar algumas coisas que nós precisamos, né? E eu achei, assim, que a constituição da rede, ele foi um passo fundamental, está sendo um passo fundamental, né, para a gente da área de arquivo. Então, eu acho, Maria Lúcia, é isso que você falou, eu acho que se a gente conseguir, né, reunir pessoas, instituições interessadas na área, a gente tem mais força. Então, eu queria até pedir depois para vocês divulgarem, né, como ter acesso a essa rede, né? Porque, no meu caso, como estou há muitos anos, né, vou fazer 25 anos de Paula Souza já, o ano que vem, eu trabalho com patrimônio histórico educativo e estou envolvida com a Sociedade Brasileira de História da Educação, então tenho esses caminhos há anos, né? Eu sei que tem a professora Ana Maria, era da Associação de Arquivistas aqui, né, de São Paulo, mas eu também nunca me aproximei, porque o grande problema é tempo, né? Mas eu acho que a gente tem que se unir aí nessa rede e começar um trabalho conjunto também, sabe? Envolver os centros de memórias, né? E profissionais. Sim. Porque eu mesma, por exemplo, a Paula Souza, os nossos professores trabalham com projetos de hora atividade específica, mas eu não consegui trazer um professor do curso de arquivo para vir trabalhar conosco até agora. Assim, eu já busquei, né? Exatamente porque eles trabalham durante o dia e estão ministrando aulas no curso à noite, então e não tenho como trabalhar à noite com eles, então é meio complicado, sabe? Assim, é aquilo que você falou, é falta de recursos, né? É ter apoio nessa área, né? Sim. A Liliane aqui, que é da Unespar de Paranaguá, a instituição dela também faz parte da rede, né? E está lembrando aqui que a rede é independente do Estado. Na verdade, foi uma iniciativa nossa, dos docentes, né? Que criamos essa rede. Então, não é algo que veio de cima para baixo, né? Então, não foi o Estado que criou o modelo tal. Nós, das várias IES, o Paraná tem 7 IES, né, 7 universidades públicas, e nós, docentes que estávamos envolvidos, diretamente envolvidos com centros de documentação, cada um da sua instituição, que começamos a discutir, um docente teve a ideia tal, e outros aceitaram, e a gente foi discutindo e constituindo essa rede, né? Que, ora, Matheus, assim, a Liliane também, que faz parte, também pode complementar isso, então, a gente está muito empenhado e achando que vai dar muito resultado, viu? Apesar da nossa rede ser recente. Então, eu participo de uma rede ibero-americana de patrimônio histórico educativo, criada em 2012 pela a parceria com a Faculdade de Educação da Unicamp. E isso é importante, porque tem revista, não sei se vocês têm revista, mas seria uma forma, é por isso que eu falei de difundir, de a gente ampliar essa participação até para mostrar as nossas necessidades, sabe? Começar a escrever artigo, né? Para a gente pressionar, né? Não, eu concordo com você. E aí, como eu falei no início do curso, que assim, da minha satisfação em ver pessoas interessadas nessa discussão, que é exatamente isso, da visibilidade, sabe? Porque a área de arquivo, de museologia, como você falou, você não tem pessoas interessadas, e o próprio Estado, que deveria fornecer mão de obra, que deveria, né, nos ajudar na gestão, também não tem interesse, porque não é que o Estado não vê importância, né? Na verdade, eles há outras questões. Mas, no geral, o senso comum não consegue, ou não dá ainda devida importância, né, para essas instituições. E eu acho que a discussão, a formação das redes, os cursos, sabe, para mim, vai muito nesse sentido, né, da gente levar, da gente difundir, da gente conscientizar, falar da importância do patrimônio documental no nosso país, né, da importância de órgãos como o seu, sabe? Porque é isso, é a gente falando para dar visibilidade. Eu acho que esse é um dos caminhos também.
Em São Paulo, a gente aprendeu muito com a Ana Maria de Almeida Camargo. Nós temos um dicionário de arquivologia que eu utilizo muito, né? Até tive acesso através do Centro de Memória da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e trabalho isso muito com os alunos, com os professores, né? Função, grupo, subfunção, né? Para tentar organizar a nossa documentação. Eu vi o Gustavo falando, nós temos... Eu estou atrapalhando, falando demais. Não, imagina. Cortar. Eu vi o Gustavo falando de que tem 60 anos a instituição, né? Mas nós também temos... Ontem fizemos 55 anos de Paula Souza, mas nós trazemos instituições centenárias, escolas técnicas de 1911. E daí, usando o dicionário de arquivologia da professora Ana Maria Camargo, por exemplo, Carlos de Campos tem 12 denominações, né? Porque muda a legislação, muda as políticas de educação, e como a gente não tem gente para organizar os arquivos, o fundo é sempre o nome da escola, né? Mas eu comecei a colocar grupos, porque conforme você vai chegando um arquivo, um documento, você vai encontrando, você vai organizando dentro daqueles grupos, né? Mas é tudo muito lento, assim, a gente tem conhecimento, mas não tem apoio que precisa para organizar, né? Então, eu dou parabéns para a professora de ter conseguido o Gustavo, porque depois é uma força para a gente começar a mostrar a importância desse profissional para a instituição, né? Sim, sim. Bom, então, imagina, outra coisa que eu queria trazer para vocês, pode falar, Marcelo. Desculpa, foi sem querer. Ok. Um dado interessante que a gente conseguiu achar, porque em 2020 a CONARC fez um censo de arquivo no Estado brasileiro. E aí os dados alcançados são, assim, para a gente que é dado, assustadores, né? Então, só vou ler para vocês terem uma ideia. Isso aqui, que eu vou ler para vocês, então, abre aspas, está no relatório técnico sobre o Censo de Arquivos Públicos destruídos no Brasil, que foi realizado pela CONARC e publicado em 2020. Temos no país hoje cerca de um arquivo público para cada 520 mil habitantes. E essa relação é insuficiente em face dos desafios nacionais de acesso público à informação, direito à memória e transparência do Estado. Atualmente, são 26 arquivos estaduais e aproximadamente 382 arquivos municipais entre os 5.570 municípios. Então, numa realidade de 5.570 municípios, temos só 382 que têm arquivos municipais. Um outro dado levantado no relatório, que é muito preocupante para a gente, né, é a assimetria regional, né? Então, abre aspas, em que pese ainda não existir o levantamento consistente dos arquivos municipais implementados, o cenário atual aponta para a seguinte distribuição regional do total dessas instituições. Região Norte, 2,09. Nordeste, 10,70. Sudeste, 65,54. Sul, 19,58. Centro-Oeste, 2,09. Eu acho que esses dados apontam para a gente, não só no sentido de que, para eu ficar sabendo quantos arquivos tem, porque a região Sudeste é o que tem mais, o Estado de São Paulo é o que tem o maior número de arquivos municipais, seguido pelo Rio Grande do Sul, segundo esse levantamento. Mas mais do que isso, quando a gente vê essa assimetria regional tão marcada, por exemplo, na região Norte tem 2,9, né, arquivos municipais. E no Sudeste é 65,54. Então, aí a gente vê o abandono de grande parte da população. Não só em termos de materiais, né, a gente sabe que a situação na região Norte, em termos materiais, do descaso em relação à saúde, à educação. Olá, Miguel, bem-vindo. Olá, Janete, bom dia. Desculpa o atraso. Imagina. Aí a gente fica pensando também a exclusão e o descaso, né, do Estado com a transparência, com o direito à memória, né,
a identidade dessas pessoas, que não é pouca coisa, sabe? Obviamente que, quando a gente fala de saúde, de educação básica, de alimentação, de moradia, que são as coisas de sobrevivência, né, que nos chamam a atenção de forma direta, mas é fundamental que a gente lembre que nosso direito à transparência, nosso direito à memória, à identidade, ela é algo também que é fundamental para a gente enquanto ser humano, que nos constitui enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto brasileiro. Isso não é pouca coisa. Então, quando a gente olha para esses números, né, então, que a região norte, ela concentra 2,9, a região centro-oeste, 2,09, quer dizer, uma parte da população está no mais completo abandono, né? Eles não têm nem ideia de quem eles são, sabe? E não têm ideia dos seus direitos. E esses direitos, eles não têm acesso, né? Isso tudo, quando eu estou falando de direito à identidade, à memória, né, à transparência, o direito à transparência é algo que está na Constituição, que tem nesse próprio bem. Isso é uma coisa básica, mas que, né? Aí, quando a gente toma os dados desse censo, quando a gente fica sabendo, eu acho assim assustador, sabe? Quando a gente tem a dimensão da exclusão, né? Principalmente, como eu já falei para vocês, a gente está discutindo tudo isso dentro de uma sociedade que se pensa, que se proclama democrática. O diabo de democracia que é essa? Porque é uma exclusão de a maioria mesmo, né, da nossa população. Então, eu acho que são questões que a gente tem que refletir, né, e que são fundamentais para a gente poder pensar da nossa ação enquanto cidadãos, dos nossos direitos, né, e para a gente poder aí, eu quero começar, então, agora, como falei para vocês, sou historiadora, então, vou falar muito a partir desse olhar, né, do meu campo de atuação, né, para a gente poder pensar o arquivo também do ponto de vista social, político, ideológico, né? E aí, quando a gente está falando de arquivo, está falando de patrimônio documental, então, uma coisa que é óbvio, mas eu gosto sempre de lembrar aos meus alunos, quando na minha disciplina de patrimônio, é de que o ato da gente selecionar e preservar determinado documento, ele é um ato político, ele é uma escolha. Então, um grupo, né, de especialistas está dizendo que isso serve para ser guardado e outros não. Determinado grupo de documentos, ele vai ser patrimonializado, quer dizer, ele vai ser, então, consagrado quanto patrimônio documental e outros não. Por um lado, obviamente, né, aqui, assim, eu já conversei com vários arquivistas e falei assim, você tem que descartar, né? Não dá para guardar tudo. Sim, nós, historiadores, adoramos acumular coisas. Acho que na casa de todo historiador é um acúmulo só, né, de papelada. Então, mas, se por um lado é comum e é normal e é necessário a gente descartar algumas coisas, né, porque não dá para guardar tudo, é fundamental que seja uma reflexão do cotidiano dessas instituições sobre o que a gente guarda e sobre o que a gente descarta. Porque a gente tem que pensar que, numa sociedade, uma diversidade cultural como a nossa, pensar nas diferenças de classe, de gênero, né, religiosos, políticos, que nesse ato de guardar ou de descartar, a gente tem que contemplar toda essa diversidade. Será que eu estou contemplando? Será que eu tenho essa preocupação? Né? Eu estou guardando ou estou descartando a memória, costumes, valores de qual grupo social? De qual grupo de gênero? Étnico, político, ideológico. Então, não é, eu penso que nem é meramente assim, cumpriu tabela de temporalidade, não sei o que, vou jogar fora. Cumpriu, sabe, a coisa técnica, existe isso, sim, deve ser feito, sim, mas eu penso que nós que trabalhamos em instituições, né, em arquivos, instituições de guarda de memória, os profissionais dali têm que estar treinados e têm que fazer uma reflexão cotidiana disso, entendeu? Então, não pode ser algo meramente técnico, a partir do cumprimento de determinadas coisas, tabelas.
existe, gente, eu não estou com isso dizendo que isso não cabe, entendeu? Que eu discordo, não é nada disso. Eu só acho não, para mim isso é fundamental que num trabalho cotidiano da gente que faz essa gestão documental, que trabalhamos nessas instituições, ter a dimensão do significado do que é guardado, do que é preservado, daquilo que descarta, ela é fundamental. O significado político, social, ideológico de tudo isso. Né? Dentro desse quadro de exclusão em que a maioria da população brasileira vive, será que a gente não está excluindo mais um pouco, no sentido de que não estamos dando a determinados grupos, né, seja ele lá, como eu falei, religioso, étnico, de gênero, o direito que ele tem à memória. Será que a gente está tirando isso dele? Será que a gente está, de forma equânime, guardando a memória dos diferentes grupos da mesma maneira, dando a mesma importância ou não? Né? Como é que a gente está lidando com isso? Como é que a gente pensa sobre isso? Eu acho que isso tem que ser algo no cotidiano desses lugares, né? Porque isso tem que ser um questionamento constante mesmo. E aí, uma outra coisa também que eu acho que é fundamental, porque quando a gente está falando de bens patrimonializados, então a gente sabe que, por exemplo, que tem a ONU criou a História do Mundo, aquele projeto História do Mundo, né? E aqui no Brasil a gente tem, digamos assim, uma comissão que vai dizer qual patrimônio documental vai receber o selinho da Unesco, né? E aí eu li uma tese em que a maioria do patrimônio documental que recebeu esse selinho, dizendo que ele vai estar inserido dentro do rol ali do que é considerado fundamental para escrever a memória do mundo, são só os patrimônios documentais de personagens que já estão para a eternidade, porque é o Getúlio Vargas, porque são já personalidades jurídicas, personalidades políticas, literárias, do campo, de diversos campos, mas que já têm notoriedade, né? Não tem, por exemplo, nenhum arquivo, patrimônio documental, arquivo documental, de pessoas que estão fora do eixo também dos grandes centros, né? Isso estou falando de uma realidade dos anos 90, que foi feita essa tese. Entre 90 e 2000, acho que é. Final ali da década de 90 para 2000. Então, a própria história do mundo, né? Quando a gente pensa na atuação, de qual arquivo está sendo eleito, qual patrimônio documental está sendo eleito para escrever a história do mundo relacionado à nação brasileira, ela também continua na mesma linha de preservação de uma história somente da elite. Eu não estou dizendo que a história da elite não tem que ser preservada, eu estou dizendo que é necessário que a gente dê o direito aos outros grupos também de estar presentes, né? Então, no futuro longínquo, daqui a alguns séculos, quando alguém for olhar para o nosso passado, né, que não esteja nele somente figuras emblemáticas da literatura, da política, né, da engenharia, sabe do que. Mas e cadê os seres humanos comuns? Cadê nós? Cadê os trabalhadores? Né? Cadê as personalidades dos diferentes âmbitos, que atuaram nos diferentes âmbitos do social, da política e tudo mais, no nosso país? Né? Então, e aí, pensar isso dentro do mundo, hoje em dia, globalizado, em que tudo virou mercadoria, em que o patrimônio, né, de toda espécie é meramente mercadoria. Quer dizer, o patrimônio documental. Quer dizer, até que ponto, nesse mundo globalizado, altamente financiarizado, em que tudo é dinheiro, tudo é capital, né? E o capital simbólico disso ele é fundamental. Quer dizer, que história que a gente está deixando para a humanidade? Que história os centros de documentação, os arquivos, estão deixando para a escrita da história humana no futuro, né? Porque será que realmente aqueles que estão elegendo o que é patrimônio documental, né, hoje em dia, seja em nível nacional ou então em nível mundial, como é esse projeto da Unesco, eles estão efetivamente trabalhando em favor do coletivo? De uma memória múltipla? Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas, né? E são questões que eu me faço, porque
Quando a gente dispõe acesso dos documentos, né, e quando a gente guarda e preserva determinados documentos em detrimento de outros, a gente está nesse processo, né, preservando visões de mundo, costumes, valores, daquilo que é certo, daquilo que é errado, né? Então, eu acho que são coisas muito sensíveis e que merece a gente pensar de forma mais aprofundada, né? Então, não é meramente descartar porque não tem espaço, descartar porque através da temporalidade já diz que eu posso fazer isso, ou que juridicamente, legalmente, eu já não preciso daquele documento, né? Mas é esse repensar contínuo que eu falo para vocês. E, para a gente na área de história, é fundamental, quando a gente está falando de patrimônio, de documento, né? Então, eu vou trazer aqui o Legoff, que nós, da área de história, a gente conhece muito, historiador muito referenciado, que quando a gente preserva alguns documentos e a gente sepulta outros, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos, os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. Então, entre aspas, esquecer, descartar, né, não são coisas aleatórias, não são coisas inconscientes, né? Então, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Uma outra citação que eu quero fazer também é do Michael Bloch, que ele diz o seguinte, relacionado no sentido que eu estava falando para vocês, de que não é mero acaso a gente, hoje em dia, achar um documento, né? Nossa, esse documento estava esquecido lá nos porões, nossa, esse documento a gente achou e que estava perdido, não sei na onde. Isso a gente fala assim, gente, mero acaso, sei lá, a pessoa esqueceu, né? Mas isso tem uma importância política fundamental. Então, diz o Bloch, não obstante o que por vezes parece pensar os principiantes, os documentos não aparecem aqui e ali, aqui ou ali, pelo efeito de um qualquer imperscrutável desígnio dos deuses. A sua presença ou a sua ausência nos fundos dos arquivos, numa biblioteca, num terreno, depende de causas humanas que não escapam de forma alguma à análise. Os problemas postos pela sua transmissão, longe de serem apenas exercícios de técnicos, tocam eles próprios no mais íntimo da vida do passado. Pois o que assim se encontra posto em jogo é nada menos do que a passagem da recordação através das relações. Portanto, aquilo que permanece. Aquilo que mantém o status quo. Aquilo que congela, que estagna, né? E não provoca rupturas. Então, é fundamental, reiterando novamente, de que tudo isso precisa que nós, que estamos nessas instituições, esteja assim, sabe, cotidiano na nossa cabeça, né? Então, a gente sabe que o Legoff, quando ele está falando, tanto o Mark Bloch quanto o Legoff, né, fala da necessidade de nós, historiadores, ou aqueles que trabalham com documentos, né, para poder produzir conhecimento. Então, o Legoff, ele fala do documento enquanto monumento, né, daquilo que qualquer documento ele serve ao poder. E está diretamente ligado à preservação, né, de uma memória que prevalece e que exclui outras. Então, memória e esquecimento faz parte desse jogo político de disputa de poder, ou manutenção de poder, né? Então, é fundamental que a gente perca a inocência no sentido de que nós que trabalhamos em instituições de guarda, de arquivos e documentação,
a gente está apenas desempenhando um papel técnico, né, quando a gente guarda alguns documentos, portanto, a gente preserva, a gente disponibiliza, né, e aquilo que a gente descarta. A gente não pode esquecer, então, reiterando novamente, que nós estamos escolhendo o que fica, o que vai ser tido como uma memória, né, futura de um passado que a gente quer preservar. Então, que passado que é esse? Quais são os valores? Qual é o projeto político ideológico que a gente está preservando? E qual que a gente está soterrando? Né? Quais são os sujeitos? O que eles pensam? Quais são as suas experiências de vida? Quais são os seus sentimentos ou ressentimentos, né, que a gente está preservando ou descartando? Né? Tem um outro autor que eu quero trazer, que é porque a gente já falta 20 minutinhos para a gente poder terminar, e só para saber se tem mais alguém que queira falar alguma coisa, que é o Portelli. Então, o Portelli, ele é, na verdade, alguém da literatura, quem trabalha com história oral, conhece o Portelli, Alessandro Portelli, um italiano, que tem um trabalho fantástico na história oral, né? Maria Lúcia, realmente, eu acho que não é uma atividade, né? Além da questão técnica, não é uma atividade fácil. E o Alessandro Portelli, quando ele fala da questão da memória, quando a gente está falando de preservação de arquivo, é isso, eu estou guardando memórias. Então, que memórias são essas? E o Portelli, quando ele trabalha com história oral, portanto, ele está também constituindo fontes orais, portanto, memórias, né? Ele diz o seguinte: ele vai usar duas classificações que eu achei muito interessante, que é a memória como tranquilizante e a memória como perturbação. Então, em relação ao primeiro uso, da memória como tranquilizante, ele vai dizer que essas memórias se assentam nas memórias impostas, congeladas e fixadas. Ele diz o seguinte, abre aspas, é o que poderíamos chamar de memória monumento. A memória praticada e frequentemente imposta pelas instituições, como comemoração e celebração do passado, narração da identidade nacional, que só recorda aquilo que a orgulha, ocultando as sombras e as contradições. Quem mora em cidade pequena, né, ou é de uma região como a nossa aqui, a gente, no Paraná, a UEMP, por exemplo, está na região nordeste do Paraná, e que a historiografia chama de norte pioneiro, né? Que a memória guardada, a memória oficial, é essa memória monumento, que é a memória imposta em que quem são os grandes homens, quem constrói a história da região, são os chamados pioneiros. Assim como São Paulo, né, eles elegeram os bandeirantes. Tá? Então, é essa memória tranquilizante que a gente pode classificar também essa memória que está na maioria da escrita da história da memória das pequenas cidades ou do nosso país como um todo. Mas existe uma outra memória, né, que é a memória como perturbação, que ele diz que vai ter uma função mais útil, pois serve, abre aspas, para nos incomodar, para colocar em dúvida as certezas que nos tranquilizam. Então, eu pergunto para vocês, quais memórias, né, nós estamos guardando? A memória tranquilizante somente, então estamos guardando também a memória perturbação. A memória que nos dá possibilidades de revolucionar no sentido de pensar a própria constituição da história, da memória, das instituições, das sociedades, das pequenas cidades, ou de forma mais ampla, das nações no mundo, de forma que nos possibilite reflexões mais profundas, né? Que coloque as certezas em dúvida, que provoque rupturas, rachaduras, fissuras, né? Que dê condições, então, de atuação e de percepção dos diversos grupos sociais que compõem a sociedade como um todo. E no nosso caso, né, na sociedade brasileira, com essa diversidade tão grande que a gente tem, eu acho que isso é um aspecto fundamental, né? Então, eu acho que aí é por isso que eu quis trazer isso para reflexão, porque para mim os lugares de memória, ela necessariamente ela deve contribuir com uma memória perturbação, que nos dê possibilidades às gerações futuras de uma escrita, ou de uma reescrita da história, sob outros pontos de vista,
além do oficial, em que caibam os diferentes grupos, né, e que a gente dê direito aos diferentes grupos sociais, étnico-religiosos, de gênero, nas disputas políticas, inclusive, né, tivemos as eleições ontem, que de uso das suas memórias, né, nas disputas políticas. Vocês podem ver que em todas as eleições, muitos candidatos recorrem às memórias passadas para dizer da sua qualidade, para dizer que a sua política é melhor que a outra e tal. Mas como é que a gente faz, ou como que os grupos sociais que não têm essa memória escrita, que não têm essa memória consolidada, que não têm disponível o acesso a essas memórias, como é que eles podem enfrentar, né, no mesmo nível aquele grupo que está no poder e que tem essa memória estabelecida? Então, por isso que eu falo que, quando a gente está falando das instituições arquivísticas, né, de todos os lugares de memória, a gente necessariamente tem que pensá-los dentro de uma sociedade democrática como uma instituição fundamental nesse processo, né? E aí, quando eu estava falando lá do Arquivo Nacional, de toda a história do Arquivo Nacional, né, a compreensão da história do Arquivo Nacional, né, desde o seu início, está totalmente relacionada à história do nosso país. Para a gente poder entender a história do nosso país, a gente também tem que entender como que o Arquivo Nacional se constituiu e de que forma que ela desempenhou suas funções, que está totalmente interrelacionada. Isso é muito interessante. É que a gente que é historiador, e eu adoro a área de Brasil, para mim, assim, eu fico encantado com cada descoberta, com as coisas que a gente lê, que a gente vai estudando, né, e a gente vai vendo quanto que a história era complexa e quanto que é necessário todos nós, não só historiadores, conhecermos a história do nosso país, para que a gente possa atuar de forma mais consciente na sociedade, votar de forma mais consciente na sociedade, né? Maria Lúcia está falando aqui, bom, que tem mais de 270 entrevistas de história oral no nosso site de memória, como contribuição para desvendar os documentos. Trabalhamos quase sempre com história oral, de vida de docente e ex-docentes. E eu adoro história oral. Eu acho isso uma ferramenta e não só em termos técnicos, mas uma metodologia excepcional de reconstrução da história do nosso país. E o que eu gosto é exatamente isso, dessa possibilidade dos diversos olhares que a história oral nos possibilita, dos diversos olhares e valores que elas trazem, né, para a gente poder pensar o mundo, né, a sociedade. Então, e que possibilita a gente sair do genérico, né, e a gente afunilar ali nas impressões, na forma como cada fato ela vai incidir na vida das pessoas, de como que cada fato e aquilo que foi escrito sobre ela também no mesmo período, ela vai constituir a memória dessa pessoa, de que jeito, como, né? Eu, particularmente, acho isso, assim, maravilhoso, né? É uma ferramenta muito difícil, porque não é fácil trabalhar, nem constituir a fonte oral e nem trabalhar com ela, que a gente está trabalhando com memória, né? Não é uma fonte de fácil análise, mas eu acho ela extremamente promissora, profícua e interessante. Gente, deixa eu terminar por aqui, para que vocês possam falar, colocar suas dúvidas, dar suas contribuições. Eu só tenho que agradecer a presença. Ninguém tem uma pergunta? Não quer fazer algum comentário, alguma coisa? Oi, Liliane. Olá. Olá, tá me ouvindo? Não? A gente está com... isso. Está com barulhinho, agora parou. Mas pode falar, estamos te ouvindo, sim. Tudo bem, obrigada pela oportunidade de participar. Meus orientandos também estão por aí. Essas são sempre oportunidades riquíssimas para a gente ouvir, aprender, partilhar, né? E também para lançar reflexões, né? Então, sobretudo, assim, mais como provocação, né?
acho que para a gente pensar, essas que muito bem colocado da tua parte, os trabalhos da memória, né? Quando a gente, e aí citando Portela, né? Que memória a gente está propiciando uma tranquilizadora ou uma perturbadora, né? Então, e aí, assim, a tua fala foi espetacular no sentido de destacar sempre, né, destacar a questão das escolhas que são sempre escolhas políticas, né? E nós, como gestores, né, a gente tem escolhas que são políticas, as nossas escolhas são políticas, e aí eu acho que uma reflexão para os alunos é entender que as escolhas políticas partem do lugar da onde a gente está falando, né? Aí, retomando o Sertor, né, de que lugar social esse gestor ou essas pessoas que trabalham com a memória fazem suas escolhas. Né? E outra coisa, além dessas questões que tu destacou, é que os espaços de arquivo e centro de documentação, que para além, né, de um espaço de preservação e de memórias, é um espaço de consolidação da democracia, das identidades, como tu bem falou, é espaço de construção de conhecimento, né? A gente constrói a história, né? O século XIX ainda vive, né? Language e Cenobos estão aí, né? A história não se faz sem documentos. A forma pela qual a gente olha para esses documentos e a forma pela qual os sujeitos que têm acesso a esses documentos que foram escolhidos para ser preservados é que também vai fazer a diferença. Por exemplo, uma instituição que pode ter um fundo de arquivo, um fundo documental do poder executivo de um município, né? Uma prefeitura municipal. Muito bem, a gente tem ali documentos institucionais, né? Agora, a forma pela qual o sujeito vai desdobrar, né? Vai se desdobrar a fonte e olhar para ela, é que vai mostrar ali vai possibilitar um tipo de escrita de história, né? Que pode servir para reiterar essa memória tranquilizante ou para transformar, né, em memória perturbadora. Por exemplo, uma série de documentos vinculados ao executivo de um município, né, ele pode também servir para isso. Então, isso também fala muito, tem muito a ver com o lugar da onde o sujeito que vai ter acesso à documentação vai estar pensando a sociedade, né? Então, vejam como o trabalho de arquivo, de arquivista, o trabalho com os arquivos e com a preservação do patrimônio documental, ele é extremamente fundamental, né, Janete? Para a democracia, é fundamental para as identidades, é fundamental para romper com as memórias tranquilizantes, né? Então, também, assim, te parabenizo pelo fato de ter pontuado mais de uma vez sobre isso e também pelo fato também de destacar, reiterar que um trabalho de arquivístico ou de trabalho arquivístico, quer seja de preservação, de qualquer técnica de preservação, ou de organização de acervo, ele não é uma coisa meramente técnica, né? Então, isso é muito importante. Ou seja, quando eu falo para os meus alunos, né, higienizar não é só um mero movimento mecânico. Né? Quando você higieniza uma documentação, é importante que faça uma imersão nesse documento, leia o documento, né? Acessa o tipo de letra, e aí os estudos paleográficos são importantes, acessa o tipo de letra, conversa com essa documentação, e não só, né? Não faça só um trabalho meramente técnico, de alta produtividade, higienizei 50 documentos no dia, mas o que esse trabalho braçal, que é braçal, o que eu aprendi com ele? Não é somente melhorar a agilidade da extração mecânica das sujidades, mas sim olhar para dentro
desses materiais da memória coletiva e da história e proporcionar esse momento, um momento de reflexão, né, do meu trabalho aqui dentro. O que eu estou fazendo? Mesma coisa é catálogo, eu estou catalogando, né? Só estou identificando autor, data, local e assunto? Não. Eu também estou conversando com o tempo. Né? Eu também estou conversando com o tempo do hoje, do ontem, né? E do amanhã, né? Porque a gente está pensando na memória, a memória tem essa função, né? A memória marmorizada, né? Lá no futuro. Então, isso é muito importante. Então, te agradeço por essa fala, assim, que é uma coisa que eu reitero o tempo todo. Olha, gente, não é só um mero trabalho técnico, não é só um mero trabalho de olhar, identificar autor, data e local, não é só organizar nas estantes a documentação, mas sim olhar para o tempo, né? Olhar para os tempos da história. Né? E aí a gente se coloca como mediador desse processo e a coisa fica mais bonita ainda do que já é, né? Obrigada. Obrigada, Liliane, pela contribuição, perfeita. Maria Lúcia, por favor. Eu só queria fazer um comentário, que o Portelli faz parte das nossas referências. E daí, durante a pandemia, nós ficamos 2 anos trabalhando online. E como é que eu ia fazer com os nossos projetos de HE no 2º ano, né, dos professores? Daí decidimos fazer um projeto de história oral, de profissionais a empreendedores, e daí fizemos exatamente o que o Portelli diz. Algumas entrevistas são comemorativas, né, porque são empresários de sucesso, que foram nossos ex-alunos, mas também mostra assim, profissionais que tiveram problemas de manter os seus negócios e quais foram os motivos, né? Então, a nossa preocupação é sempre de mostrar a vivência do sujeito, né? Trabalhar com a cultura escolar com esse foco, né? E o nosso site de memória, ele tem 16 anos, mas ele foi criado mais com o propósito de nos comunicarmos, porque a gente tem um centro de memória em São José do Rio Preto, que fica a mais de 8 horas de São Paulo, né? Então, à medida que a gente vai fazendo as pesquisas, nós vamos salvando em PDF e armazenando no nosso site, né? As pessoas têm se apropriado tanto das entrevistas como de alguns documentos históricos, né? E é esse o nosso objetivo mesmo, compartilhar, transparência, principalmente nós que trabalhamos com patrimônio histórico educativo, né? É só isso, obrigada. Eu que agradeço, Maria Lúcia. Oi, Tânia, Janaína, né? Tudo bem? Já se conhece. Obrigada pela presença. Maria Lúcia, eu queria te apresentar aqui o José Miguel Arias Neto, ele que está coordenando agora a nossa rede paranaense, né? Que eu estava comentando, o Miguel, da constituição da rede, e da importância que isso tem no sentido mesmo da gente juntar, né, forças, né, para a gente poder reivindicar ali as coisas necessárias junto ao Estado. E ela achou uma boa ideia, pediu para compartilhar também, né, e então estou te apresentando aqui Maria Lúcia e Zé Miguel. E aí o Zé Miguel pode comentar um pouco mais, que a gente acabou de construir um grupo de trabalho da AMPU e as formas de acesso. Por favor, Miguel. Oi, Maria Lúcia, bom dia a todos, todas. Obrigado, Janete. Então, na verdade, a experiência da rede o ano passado foi, na verdade, teve aqui a professora Thais, o professor Dirceu. Você estava também, Janete? Estava, né? Nesse primeiro contato, para formar uma rede nossa aqui de arquivos aqui do Norte do Paraná, visando um trabalho conjunto, né? E aí eu falei, vamos chamar os demais, né, arquivos. E aí a rede começou a se organizar, nós fizemos algumas reuniões, vimos assim que nós tínhamos uma série de questões que eram questões comuns a todos os SEDOCs, acabamos elaborando um documento e solicitamos uma audiência na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado para pensar uma política paranaense em relação aos arquivos
e centros de documentação. Né? A resposta que nós tivemos foi mais ou menos, né? E a gente não desistiu ainda de pensar nessa política. Né? Obviamente, o Estado havia se comprometido em nos financiar para irmos ao Paraná Faz Ciência esse ano e fazermos uma reunião do SEDOX, o que não aconteceu. Né? E também a criação de um curso de especialização com residência técnica na área de arquivos, que a gente está em processo de discussão do projeto pedagógico e do projeto técnico, e visando a implantação desse curso a partir do próximo ano. Né? Bem, então, o trabalho da rede ele foi bastante significativo, exatamente porque a gente está, inclusive, agora a professora Liliane, que acabou de falar, né, está coordenando aí um trabalho pensando aí a área de arquivos como uma área prioritária do Estado, mais uma reivindicação nossa em relação ao Estado, não é? E que é uma coisa que é importante, porque a gente não desistiu de pensar os arquivos, pensar uma política pública para os arquivos. Né? Vamos dizer para a SET que não aceitamos aquele não e vamos propor outra coisa, mas no sentido ainda dessa política. Então, o que é importante nisso é que nós estamos juntos, né? Estamos compartilhando uma série de experiências, informações, né? E estamos atuando junto também numa série de reivindicações. Eu acho que essa foi uma experiência ímpar, né, Janete, né, Liliane? É uma coisa, assim, muito, muito legal mesmo. Só, Janete, atualizando aí a sua informação, na ANPU agora, na UEMP, que foi uma ANPU, assim, simplesmente maravilhosa, né? Não só pela organização, mas pela temática, pela forma, por uma invenção epistemológica mesmo, do que é um evento de história, né? A organização trouxe as lideranças indígenas para falar com a gente, né? Eu me lembro que eu estava um dia, nós estávamos assim conversando à noite, o professor Márcio da UEM e eu, né? E houve uma mudança, porque antigamente a gente chamava esses grupos, eles faziam uma apresentação, iam embora e a gente ia falar sobre eles. Né? E agora não, agora a gente está falando com eles. Né? Então, a ANPU da UEMP foi um marco nos eventos da ANPU do Paraná, exatamente nesse sentido de promover essa inversão, né? Essa inversão epistemológica do falar sobre para o falar com, né? Para o conversar com, dialogar. Então, essa é uma questão importante. A outra, e aí, no âmbito da ANPU, também aconteceu uma coisa muito boa, que foi a rede propôs um simpósio temático, e os nossos, não só os professores, mas os estagiários, os acadêmicos apresentaram seus trabalhos, e a gente ainda criou, então, o GT, Rede de Arquivos e Centros de Documentação, dentro da ANPU. Isso traz para a gente uma expectativa no sentido de que podemos propor projetos, podemos propor atividades conjuntas, já que agora a gente tem o quê? Um endereço e um CNPJ. Né? E que basicamente mantém a independência da rede, né? A autonomia acadêmica e política da rede. Né? A rede não fica atrelada a esse ou aquele poder, não é? E, ao mesmo tempo, promove a institucionalização. E ela é uma rede aberta, né? Não só para os arquivos das instituições estaduais, mas é uma rede aberta. Então, nós temos as universidades federais, nós temos ONGs junto com a gente, e a gente quer que a rede cresça. Né? Aliás, deixa eu até te falar, Liliane e Janete, né? Eu já estou começando a programar para o ano que vem
uma visita aqui do pessoal do MDPH lá em Paranaguá, lá em Irati, né? E vamos para o EIP também conhecer o CEDOC, tá bom? Mas é isso, ó, eu estou à disposição. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, né? O e-mail do MDPH e o meu e-mail pessoal. Isso, Miguel, tem algum e-mail específico? Porque a Maria Lúcia está querendo saber uma forma de contato para conversar sobre a rede. Então, acabei de deixar aqui no vai chat ser esse, tá. o e-mail do MDPH e o e-mail o meu e-mail pessoal. Só, Janete, atualizando a informação, hoje os coordenadores da rede, me ajuda, a professora Elizabeth, da UEPG, e o professor Dirceu, né? Isso. E o professor Dirceu... O Alisson. O Alisson. Não, do GT? Do GT. Eu também estou. E a Janete. É verdade, são quatro coordenadores. Né? A gente colocou das universidades públicas, de ONG e das universidades federais na coordenação do GT, já mesmo para expressar essa diversidade das instituições que formam nossa rede. Então, Maria Lúcia, estamos à disposição, o Miguel ali, também sempre muito solícito para conversa, né? Para a gente poder divulgar essa questão da rede em outros lugares, né? Que eu acho que a gente acha que é fundamental. Então, estamos à disposição, tá, Maria Lúcia? Gente, conforme vocês viram no chat, Miguel, obrigada, viu? Imagina, Janete, eu é que agradeço. Eu já disponibilizei o link, tá? Para avaliação, né? Para aquele que se interessa pelo certificado, tá? Então, na próxima segunda-feira, o link para a próxima aula, que vai ser dada a partir de agora pelo Gustavo, vai ser sempre o mesmo, tá? E eu vou colocar, porque foi feito também um grupo de WhatsApp, vou passar alguns recados lá, para aqueles que não puderam fazer a aula síncrona, né? E para poder solicitar a avaliação, tá? E qualquer dúvida, né, vocês têm o meu e-mail e o grupo também, eu estou à disposição. Obrigada, gente. Então, eu acho que é isso por hoje, né? E eu só tenho que agradecer a presença de todos, e todas, e todos, gratidão mesmo, tá? Aí eu fico muito feliz. Obrigado. Fico muito feliz com a presença. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado, tchau. Tchau, gente. Obrigada, gente.